Clara entrou no carro, uma expressão expectante dançando em seus olhos enquanto ajustava a boneca no colo. Era uma manhã fria e a névoa ainda cobria o caminho da garagem até a estrada principal. Seus pais, sentados à frente, pareciam silhuetas distantes em meio ao embaçado dos vidros. O carro zumbiu suavemente enquanto saíam da cidade em direção à casa no lago, um lugar que prometia ser um refúgio das tensões recentes. Nos últimos meses, a atmosfera em casa tinha sido carregada, pesada, quase tangível. Após diversas sessões de terapia, a palavra separação começou a circular mais livremente entre os sussurros noturnos dos pais. A terapeuta, uma mulher de fala mansa e olhos compreensivos, sugeriu que uma mudança de ares poderia ajudar a aliviar as tensões. Talvez, na tranquilidade do lago, encontrassem um caminho para se reconectar, ou pelo menos, clarear os pensamentos sobre o futuro da família. No entanto, o silêncio dentro do carro era um testemunho mudo da tensão entre eles. Clara, com apenas 10 anos, refugiava-se no mundo imaginário de sua boneca, conversando baixinho enquanto penteava os cabelos sintéticos com dedos delicados. De repente, a voz elevada de sua mãe cortou a quietude, acusando o marido de traição. O pai de Clara negava com veemência, sua voz crescendo em defesa própria. A discussão escalou rapidamente, palavras duras trocadas com a rapidez de flechas em um duelo. Clara, assustada, começou a tampar os ouvidos, tentando se esconder do conflito. Seus pequenos ombros tremiam enquanto lágrimas silenciosas desciam por seu rosto. Ao perceberem a aflição de Clara, os pais pararam abruptamente. Olharam para trás, seus olhos encontrando a filha amedrontada. Com vozes mais calmas, pediram desculpas. "Desculpe, querida. Não queríamos te assustar", disse a mãe, a culpa claramente visível em seu rosto. "Vamos ficar bem, está tudo bem agora", assegurou o pai, embora seus olhos traíssem a incerteza de suas palavras. Mas a paz era apenas momentânea. Enquanto retomavam a viagem, o pai de Clara, ainda abalado pelo calor da discussão, perdeu por um momento o foco na estrada. O som de uma buzina estridente o trouxe de volta à realidade, apenas para ver a luz intensa de um caminhão vindo em sua direção. Num reflexo desesperado, ele virou o volante bruscamente. O carro capotou várias vezes antes de descer o barranco, um redemoinho de vidro e metal. Clara sentiu uma sensação de leveza inesperada enquanto era lançada pela janela. O mundo girava ao seu redor em um mosaico confuso de céu, terra e árvores. Então, tudo ficou escuro. Quando recuperou a consciência, Clara estava deitada na grama úmida, o som de um riacho correndo nas proximidades. Ao seu lado, os destroços do que antes era o carro da família jaziam silenciosos. Procurando por seus pais, ela logo percebeu a terrível verdade. Eles não sobreviveram ao acidente. Nas semanas seguintes, enquanto Clara se recuperava no hospital sob os cuidados de sua tia, muitos vieram visitá-la, trazendo flores e palavras de conforto. Mas dentro dela, uma tempestade silenciosa se formava. A dor da perda, misturada com a memória da última discussão que testemunhara, formava um nó complexo em seu coração jovem. O lago, que deveria ser um santuário de renovação, tornou-se, em vez disso, o cenário de uma memória que Clara levaria para sempre. O silêncio, outrora um aliado em suas brincadeiras solitárias, tornou-se agora um lembrete constante da ausência dos pais. E embora os dias passassem e a vida encontrasse um jeito de seguir adiante, Clara sabia que nada seria como antes. Após semanas de recuperação no hospital, onde as enfermeiras se revezavam suavemente ao seu lado, Clara finalmente teve alta. No entanto, a menina de 10 anos enfrentava desafios que iam além de suas cicatrizes físicas. Desde o acidente, Clara não falava mais. Os médicos conduziram uma série de exames,
e concluíram que a perda de sua voz era provavelmente psicossomática, causada pelo intenso trauma vivido. A sugestão foi clara. Anos de terapia poderiam ser necessários para que ela recuperasse a voz, se é que isso aconteceria. O segundo problema era de ordem prática e imediata. A tia de Clara, que a havia acolhido desde a morte dos pais, não podia continuar com ela indefinidamente. Com uma casa já cheia e recursos limitados, ela estava no limite de sua capacidade. Foi assim que o Serviço de Proteção à Criança entrou em cena, buscando familiares que pudessem cuidar de Clara. Depois de algumas semanas de pesquisa e muitos telefonemas, encontraram a avó materna de Clara, Elizabeth, que vivia em outro estado e que Clara nunca havia conhecido. Elizabeth tomou o primeiro voo disponível após a ligação. Seu coração estava pesado. Não só veria a neta pela primeira vez, mas também visitaria o túmulo de sua filha, que não via há anos devido a desentendimentos passados. Ao chegar no hospital, Elizabeth se encontrou com uma menina quieta, cujos olhos grandes observavam tudo silenciosamente. Inicialmente, Clara mostrou-se reticente. A avó era uma estranha para ela, uma lembrança viva da mãe que havia perdido. Elizabeth, percebendo a distância emocional, tentou preencher o silêncio com palavras gentis e gestos suaves. Nos primeiros dias, a comunicação era uma dança delicada de olhares e pequenos sorrisos. "Eu sei que tudo isso é muito novo e talvez um pouco assustador, minha querida", disse Elizabeth enquanto mostrava fotos antigas de sua mãe para Clara. "Mas eu vou cuidar de você. Vamos ficar bem. Você vai ver." Clara observava as fotos, tocando-as levemente com os dedos. Seus olhos se fixaram numa imagem da mãe jovem, sorridente e cheia de vida. Aquele momento, silencioso mas carregado de significado, foi o primeiro passo para uma nova conexão entre avó e neta. Com o passar dos dias, Clara começou a se abrir, fascinada pelo jeito tranquilo e amoroso de Elizabeth. Era uma mulher de riso fácil, e mãos sempre prontas para preparar algo na cozinha ou ajeitar um vaso de flores. Clara, embora não pudesse falar, começou a comunicar-se através de gestos e pequenas notas escritas que Elizabeth lia com atenção e carinho. Finalmente, chegou o dia de deixar o hospital e viajar para a casa de Elizabeth. Juntas, embarcaram numa viagem que simbolizava muito mais do que uma simples mudança de estado. Era o início de uma nova vida para Clara. Ao chegarem, Elizabeth mostrou a Clara seu novo quarto, decorado com cuidado para que se sentisse acolhida. "Aqui é sua casa agora, Clara", disse Elizabeth, ajudando-a a desfazer as malas. "E sempre que você quiser, podemos falar sobre a mamãe, quando se sentir pronta." Clara olhou ao redor, absorvendo cada detalhe do quarto que seria seu refúgio. Embora o futuro fosse incerto e o passado ainda ecoasse dolorosamente em seu silêncio, pela primeira vez desde o acidente, ela sentia um vislumbre de esperança. Nas paredes, quadros de paisagens tranquilas prometiam dias mais calmos. Ela se deitou na cama, olhando para o teto, e um suspiro quase inaudível escapou de seus lábios, marcando o início de sua nova vida com a avó Elizabeth. 20 anos haviam se passado desde o acidente que mudou a vida de Clara, e agora, aos 30 anos, ela enfrentava desafios que muitos de sua idade dificilmente poderiam compreender. Embora tivesse aprendido a linguagem de sinais, a barreira da comunicação ainda se mostrava como um grande obstáculo no mercado de trabalho. Para superar isso, Clara sempre carregava consigo um caderninho de anotações e uma caneta, ferramentas essenciais para quando precisava interagir com quem não compreendia a linguagem de sinais. Clara e sua avó Elizabeth viviam juntas em uma casa modesta, onde a harmonia era a tônica do dia a dia, apesar das dificuldades. Elizabeth, agora com a saúde fragilizada pela idade, não conseguia mais trabalhar como antes. No entanto, a velha máquina de costura ainda era sua companheira nas tardes silenciosas, onde ela fazia pequenos serviços de costura para adicionar algo à sua parca renda. A preocupação de Clara com a saúde e o bem-estar de sua avó só aumentava, e a necessidade de encontrar um emprego estável se tornou mais urgente do que nunca.
Certo dia, enquanto Elizabeth trabalhava em um de seus projetos de costura, Clara se aproximou, folheando seu caderno até achar uma página em branco. Vó, eu preciso encontrar outro emprego. Não é suficiente o que estou fazendo. Quero cuidar melhor de nós, escreveu Clara, mostrando-lhe o caderno. Elizabeth olhou para Clara com uma expressão de compreensão e carinho, assentindo levemente enquanto passava a mão pelos cabelos brancos. Eu sei, querida, e você vai encontrar. Você é a pessoa mais determinada que conheço, respondeu Elizabeth, seus dedos ainda habilidosos, formando pequenos pontos na roupa que reparava. Motivada pelas palavras de incentivo da avó, Clara começou a procurar oportunidades de emprego que pudessem acomodar sua condição. Ela pesquisou online, frequentou feiras de emprego e fez contatos com várias organizações locais que apoiavam pessoas com deficiência. Clara havia se acomodado ao novo ambiente na casa de sua avó Elizabeth, um refúgio sereno onde cada detalhe do quarto parecia sussurrar promessas de calma e recuperação. No entanto, com o passar dos meses, uma nova realidade começava a se impor. Embora a companhia de Elizabeth fosse uma fonte de conforto, Clara sentia a necessidade crescente de encontrar seu próprio caminho, uma maneira de contribuir e ganhar certa independência. A vida na pequena cidade tinha suas limitações, especialmente para alguém jovem e ávido por trabalhar. As oportunidades eram poucas e, na maioria das vezes, disputadas. Foi quando Clara soube que uma empresa local estava contratando para serviços gerais. As vagas eram limitadas e ela sabia que a concorrência seria feroz. Determinada a se destacar, Clara passou várias horas em frente à empresa, esperando a chance de falar com alguém da alta gestão. Era uma manhã fria, e ela se encolhia sob um casaco velho enquanto mantinha os olhos fixos na entrada principal. Foi então que viu Susan, uma mulher alta e de presença marcante, que andava com uma elegância quase palpável. Armada apenas com um pedaço de papel em que havia escrito um apelo direto e sincero, Clara se aproximou. Com passos hesitantes, mas determinados, ela interceptou Susan e estendeu o papel. Por favor, me contrate. Juro que serei a melhor funcionária que você poderia ter. Estava escrito em letras trêmulas. Susan pegou o papel, seus olhos percorrendo rapidamente as palavras antes de se fixarem em Clara. Uma risada escapou de seus lábios, mais de surpresa do que de escárnio. Nunca me vi numa situação tão inusitada, ela comentou balançando a cabeça. Clara sentiu o rubor subir por seu rosto e, por um momento, pensou em se virar e sair correndo. No entanto, antes que pudesse se mover, o assessor de Susan se aproximou, sussurrando algo em seu ouvido, enquanto apontava discretamente para um grupo de fotógrafos que se aproximavam, capturando cada momento. Percebendo a oportunidade de moldar a situação a seu favor, Susan mudou seu tom e postura. Sabe, isso é exatamente o tipo de determinação que valorizamos em nossa empresa. Ela declarou alto o suficiente para os microfones captarem, um sorriso agora adornando seu rosto. Você está contratada, anunciou, enquanto os flashes das câmeras iluminavam o cenário. Clara mal podia acreditar em sua sorte. O coração batia rápido, misturando emoções de alívio e ansiedade pelo que estava por vir. Clara sentiu uma mistura de emoções enquanto os fotógrafos e os repórteres se dispersavam. O que inicialmente parecia uma virada de sorte, rapidamente se transformou em um momento desconcertante. Susan, a elegante executiva que havia acabado de lhe oferecer um emprego sob os flashes das câmeras, agora mostrava uma faceta totalmente diferente. Quando a multidão começou a se afastar, a expressão de Susan mudou. Ela olhou para Clara com uma expressão distorcida de desdém. Você se veste mal. Saia de perto de mim, disse Susan bruscamente, um franzir de nariz acompanhando suas palavras. Tenho medo de pegar alguma doença sua. Clara, chocada, recuou um passo, a humilhação tingindo suas bochechas de vermelho. A reação de Clara foi interrompida por uma risada de Susan, que acrescentou com um sorriso cínico.
Vou te contratar porque alguns repórteres podem descobrir a verdade se eu não fizer isso. As palavras eram como lâminas, cada uma delas cortando um pouco mais profundo. Clara, tremendo levemente, abriu seu caderno para escrever uma resposta. No entanto, antes que pudesse entregar o papel a Susan, ela foi interrompida mais uma vez. Não sei por que estou falando com você se você é surda e muda, disse Susan, desdenhosamente, antes de virar-se para seu assessor. Dê o seu contato a ela e marque o dia de começar a trabalhar. Enquanto Susan se afastava, Clara terminava de escrever no seu caderno. As palavras em tinta azul declaravam claramente: eu não sou surda, apenas muda. Eu ouvi tudo o que você disse. Mas antes que Clara tivesse a chance de mostrar seu escrito, Susan já estava entrando em seu carro de luxo, deixando Clara para trás com o papel ainda em mãos. Frustrada e magoada, Clara observava o carro se afastar. A forma como Susan a tratou, uma vez longe das câmeras, foi reveladora e dolorosa. No entanto, apesar de tudo, ela sentia um alívio hesitante por ter garantido uma posição em uma grande empresa de tecnologia, algo que sabia ser uma rara oportunidade para alguém com suas limitações de comunicação. Nos dias que se seguiram, Clara se preparava para começar o novo emprego com uma determinação fria. Ela sabia que enfrentaria desafios, especialmente trabalhando para alguém que já havia mostrado tamanha falta de respeito e empatia. Porém, estava decidida a não deixar essas adversidades abalarem seu compromisso de fazer o melhor trabalho possível e provar seu valor. No dia marcado, Clara chegou à empresa, seu caderno em mãos, pronta para enfrentar o que viesse. Ela foi recebida por outro membro da equipe, não o assessor de Susan, que a conduziu através de uma série de orientações iniciais. Clara ouvia atentamente, anotando tudo e comunicando-se de forma eficaz através de sua escrita rápida. Clara tinha acabado de começar seu trabalho como zeladora na empresa de tecnologia, uma posição que muitos poderiam considerar modesta, mas que para ela representava uma chance de ganhar a vida de forma honesta e digna. Dedicada e meticulosa, Clara chegava cedo e saía tarde, garantindo que cada canto da empresa estivesse limpo e organizado. No entanto, apesar de sua eficiência e dedicação, não demorou para que enfrentasse preconceitos no ambiente de trabalho. Susan, que ocupava uma das posições gerenciais e era uma figura pública reconhecida como modelo, era a fonte mais constante de desprezo. Frequentemente, Clara a ouvia falando mal dela de seu luxuoso escritório, lançando comentários cruéis sobre seu trabalho. Ela não limpa direito, dizia Susan em voz alta, assumindo que Clara não podia ouvir. Provavelmente o normal dela é viver na sujeira. Essas palavras eram como espinhos, mas Clara escolhia ignorá-las, respondendo com um sorriso que Susan devolvia com deboche. Em uma ocasião, enquanto limpava o escritório de Susan, Clara notou várias revistas famosas espalhadas pela mesa, todas com Susan estampada na capa. Foi então que percebeu a extensão da fama de Susan, o que explicava o constante assédio dos fotógrafos e a atitude superior que ela exibia. Clara compreendia agora o contraste entre a persona pública de Susan e a maneira como ela tratava as pessoas longe das câmeras. Apesar do ambiente muitas vezes hostil, Clara tinha ao menos uma aliada, Andrea. Diferente dos outros, Andrea tratava Clara com respeito e defendia-a sempre que presenciava algum insulto ou comentário maldoso. Sabendo que Clara podia ouvir perfeitamente, Andrea se tornou uma amiga confiável dentro da empresa. Clara confiara a Andrea o segredo de que não era surda, apenas incapaz de falar, e pedira que mantivesse essa informação em sigilo. Um dia, Clara teve a tarefa de limpar o escritório de Murilo, o dono da empresa. Murilo era um homem bonito e carismático que, ao contrário de Susan, tratava Clara com gentileza e respeito. Ele fazia questão de se comunicar com Clara, sempre escrevendo em seu caderno para garantir que ela pudesse participar da conversa. Essas pequenas interações eram um alívio e uma alegria para Clara,
que se sentia valorizada e vista como um ser humano digno de respeito. Como vai o trabalho hoje, Clara? Murilo perguntava, pegando o caderno e escrevendo a pergunta para que ela pudesse responder. Clara, um pouco surpresa inicialmente por sua abordagem gentil, respondia por escrito: tudo limpo e em ordem, como sempre. Murilo sorria. Ótimo. Sua dedicação é visível. Obrigado por manter nosso ambiente de trabalho tão agradável. Essas interações se tornaram momentos pelos quais Clara ansiava, trazendo um brilho de felicidade para seus dias de trabalho. Era raro encontrar alguém que a tratasse com tanta consideração e respeito, especialmente considerando a forma como outras pessoas na empresa, como Susan, agiam. Enquanto continuava seu trabalho, Clara se agarrava a esses momentos de gentileza como lembretes de que ainda havia bondade no mundo, apesar das dificuldades e do preconceito que enfrentava diariamente. Ela sabia que não era o trabalho dos sonhos de muitos, mas cada pequeno gesto de respeito e cada defesa por parte de Andreia a faziam sentir-se mais forte e capaz de enfrentar os desafios do dia a dia. Em um dia como qualquer outro na empresa de tecnologia, Clara estava realizando suas tarefas de rotina quando, acidentalmente, ouviu uma conversa que não deveria. Susan estava no corredor falando com outra funcionária, uma das poucas que parecia realmente desfrutar da companhia da gerente modelo. A conversa girava em torno de Murilo, o dono da empresa, e como ele parecia ter um bom relacionamento com Clara. "Você não acha que eles se dão muito bem?" perguntou a funcionária, um sorriso malicioso nos lábios. "Você não fica com ciúmes do seu namorado com ela?" Susan riu, uma gargalhada alta e confiante. "Por favor, eu sou muito superior a ela. Clara é feia e desarrumada. Não tenho nada com que me preocupar", respondeu despreocupadamente. As duas mulheres então olharam na direção de Clara, que fingia estar absorta em seu trabalho, e riram. A funcionária, ainda duvidando, perguntou: "Ela realmente não pode nos ouvir, certo?" "Claro que não", Susan afirmou, acenando para Clara com um sorriso condescendente. Clara, sentindo uma pontada de dor no coração, acenou de volta, forçando um sorriso para manter sua fachada de surdez. Ao voltar para seu armário, ela encontrou seu reflexo no espelho e, lembrando das palavras de Susan, se viu sob uma luz negativa, questionando sua própria aparência. O fato de Susan namorar Murilo também foi uma surpresa desagradável. Clara não tinha nenhuma intenção com Murilo, mas saber que um homem bondoso namorava uma mulher maléfica como aquela parecia perigoso para Murilo. Mais tarde, Clara desabafou sobre o incidente com Andreia, sua única amiga verdadeira na empresa. Ao ouvir o relato, Andreia ficou indignada e imediatamente rejeitou as palavras cruéis de Susan. "Clara, você é bonita, e eu vou provar isso para você", Andreia insistiu, determinada a levantar o ânimo de sua amiga. No final de semana, Andreia cumpriu sua promessa, levando Clara a um dos melhores salões de beleza da cidade. Lá, profissionais talentosos trabalharam em sua aparência, transformando-a com um novo corte de cabelo, maquiagem sutil e elegante, e um tratamento de pele que deixou sua pele radiante. Clara mal podia reconhecer a mulher no espelho, mas sentiu uma onda de confiança ao ver sua transformação. Quando Clara chegou ao trabalho na segunda-feira seguinte, a reação foi imediata. Vários colegas, inclusive aqueles que raramente falavam com ela, pararam para elogiar sua nova aparência. Murilo, ao encontrá-la, deu-lhe um sorriso caloroso e continuou a tratá-la com a mesma gentileza de sempre, como se nada tivesse mudado. Susan, por outro lado, não conseguiu disfarçar sua surpresa e desgosto. Sua expressão se fechou em uma máscara de raiva ao ver Clara recebendo tanta atenção positiva. A mudança visível de Clara parecia tê-la desestabilizado, e embora não dissesse nada, seu olhar carregava uma promessa de desdém. Clara estava concentrada em suas tarefas diárias quando foi chamada ao escritório de Murilo. A convocação não era comum, mas ela sabia que Murilo sempre tratava seus funcionários com respeito e consideração.
Ao entrar na sala, ela o encontrou sentado atrás de sua mesa, com um caderno aberto à sua frente. Murilo escreveu rapidamente e passou o caderno para Clara. Haverá uma festa da empresa em breve. Será um evento especial, com a presença de sócios e outros empresários. Gostaria que você fosse. Ele anotou. Clara hesitou, olhando para o caderno. Ela não tinha um traje apropriado para um evento desse porte. Com um leve tremor nas mãos, ela pegou a caneta e escreveu: "Não tenho roupa para tal evento." Murilo leu e sorriu gentilmente, escrevendo em resposta: "Não se preocupe com isso. Eu cuidarei de um vestido para você. Quero que você participe." Ele então começou a fazer sinais em libras, ainda um pouco desajeitados, perguntando se ela gostaria de ir. Clara ficou impressionada. Não era todo dia que se via o diretor de uma empresa aprendendo uma nova língua para melhor se comunicar com um funcionário. Com um sorriso, ela assentiu e respondeu em libras que iria. Murilo pareceu aliviado e continuou a conversa, desta vez voltando ao caderno. "Estou aprendendo libras, mas ainda sei muito pouco. Acho importante que possamos nos comunicar melhor. Em breve, contratarei um professor para dar aulas de libras aqui na empresa para todos os funcionários", ele escreveu. Ouvir isso encheu Clara de alegria. Não apenas estava sendo incluída em um evento importante, mas a iniciativa de Murilo em promover a inclusão na empresa significava muito para ela. Ela escreveu um simples "obrigada", seu coração leve com apreciação. No entanto, nem todos na empresa compartilhavam da mesma visão inclusiva de Murilo. Susan, ao saber dos preparativos e do suporte que Murilo oferecia a Clara, confrontou-o em seu escritório. "Por que você está fazendo isso por ela? Está desperdiçando recursos com alguém que mal pode contribuir como os outros", disse Susan, sua voz cheia de desdém. Murilo, mantendo sua compostura, respondeu firmemente: "Na minha empresa tratamos todos os funcionários igualmente, Susan. Clara é tão capaz quanto qualquer outro aqui, e eu farei o que for necessário para garantir que ela possa trabalhar e participar em igualdade de condições." Susan, frustrada e furiosa, sabia que não conseguiria mudar a opinião de Murilo. Ela saiu do escritório batendo a porta, sua raiva mal contida. A festa da empresa se aproximava, e Murilo fez questão de que o vestido prometido fosse entregue a Clara. Era um belo vestido, elegante e sofisticado, que a fez sentir-se valorizada e respeitada. No dia do evento, Clara chegou nervosa, mas empolgada. Sua entrada na festa causou um pequeno burburinho entre os presentes, muitos impressionados com sua transformação. Murilo a cumprimentou calorosamente, elogiando sua aparência e agradecendo por sua presença. Susan observava de longe, seu descontentamento evidente, mas para Clara, a noite não era sobre desavenças ou ressentimentos. Era uma celebração de inclusão e progresso, e ela estava determinada a aproveitar cada momento, orgulhosa de si mesma e grata pelo apoio que recebia. Naquela noite especial, a festa da empresa brilhava sob luzes elegantes e música suave que enchia o ar. Clara, embora vestida com esmero e cuidado, encontrava-se isolada em um canto do salão. Sem seu caderno habitual, sua principal ferramenta de comunicação, ela se sentia perdida em um mar de conversas que não podia acompanhar. Andréia, sua única amiga na empresa, havia avisado que não poderia comparecer devido à doença de seu filho, e Murilo, sempre o anfitrião perfeito, estava ocupado demais, circulando entre os convidados. Enquanto observava as interações ao seu redor, sentindo-se cada vez mais uma espectadora, um toque suave em seu ombro a fez virar-se. Diante dela estava um homem alto, de olhar gentil e sorriso acolhedor. Ele começou a se comunicar em libras, uma surpresa que iluminou instantaneamente o rosto de Clara. "Olá, me chamo Rafael", ele sinalizou. "Notei que você parecia um pouco isolada e triste. Espero não estar sendo intrusivo." Clara, um tanto atônita, mas visivelmente aliviada por poder se comunicar, respondeu em libras. "Obrigada, você fala muito bem." Rafael sorriu, continuando a conversa. "Meu avô era surdo.
Cresci aprendendo e usando Libras em casa. É sempre bom encontrar alguém com quem posso usar essa linguagem. Os dois se afastaram um pouco do centro da festa, encontrando um lugar mais tranquilo para conversar. Clara se sentia cada vez mais à vontade com Rafael, cuja presença e atenção a faziam se sentir especial e entendida. Eles conversaram sobre tudo, desde suas experiências pessoais até seus interesses e sonhos. Enquanto isso, do outro lado do salão, uma das amigas de Susan, que tinha observado a cena, se aproximou com um comentário mordaz. Por que, Rafael, o dono de uma grande empresa de tecnologia, está perdendo tempo falando com a zeladora? Perguntou, mal escondendo seu desprezo. Susan, sempre pronta para diminuir Clara, apenas riu, respondendo com frieza. Melhor ele gastar seu tempo com ela do que com meu namorado. A noite avançava, e Clara e Rafael permaneciam imersos em sua conversa, alheios aos comentários e olhares. Quando a festa começou a se desfazer, Rafael, com um gesto hesitante, mas sincero, deu a Clara um cartão com seu número. Gostei muito de nossa conversa. Vamos continuar em outro momento? Clara, cujo sorriso era o mais brilhante da noite, aceitou o cartão com um aceno entusiasmado. Ao voltar para casa, ainda com o coração leve e feliz, foi recebida por sua avó Elizabeth, que imediatamente notou a mudança em seu humor. "Por que essa felicidade toda, querida?" perguntou Elizabeth, curiosa e contente, ao ver a neta tão animada. Clara, com um brilho nos olhos, respondeu simplesmente: "Conheci alguém." Esse breve encontro com Rafael não apenas trouxe um novo amigo para Clara, mas também reacendeu uma faísca de esperança e alegria que há muito não sentia. Enquanto se preparava para dormir, Clara refletia sobre a noite, sentindo-se grata por momentos que mostravam que, apesar de algumas sombras, a vida ainda lhe reservava surpresas maravilhosas. No dia seguinte à festa da empresa, Clara chegou ao trabalho ainda com o sorriso do encontro com Rafael estampado no rosto. Ela se dedicou às suas tarefas, mas a noite anterior parecia ecoar em sua mente, trazendo-lhe flashes de conversas em Libras e olhares gentis. Murilo a chamou para sua sala logo pela manhã. Sentando-se diante dela, ele abriu seu próprio caderno e começou a escrever rapidamente. "Vi você conversando com Rafael ontem à noite", escreveu ele, olhando-a diretamente, tentando ler sua expressão. Clara, um pouco surpresa, assentiu, incentivando-o a continuar. "Rafael trabalha no mesmo ramo que eu, e nós dois somos donos de grandes empresas. Se ele chamasse você para trabalhar na empresa dele, eu ficaria triste, mas respeitaria seu desejo", continuou Murilo, a caneta pausando brevemente sobre o papel. Clara sorriu suavemente, tocada pela preocupação de Murilo, e escreveu em resposta: "Nós somos apenas amigos. Não falamos sobre trabalho." Murilo leu as palavras de Clara e, por algum motivo, um visível suspiro de alívio escapou de seus lábios. Ele então levantou os olhos para Clara e disse em voz alta: "Ainda bem, eu gosto da sua companhia aqui." Clara, pega de surpresa pelo comentário e pela franqueza de Murilo, não falou nada. Ele tinha falado em voz alta, presumivelmente pensando que ela não escutava. Ela saiu da sala dele com o coração batendo um pouco mais rápido, pensativa sobre o que aquelas palavras poderiam realmente significar, especialmente lembrando que Murilo era namorado de Susan. Ao longo do dia, Clara não conseguiu parar de pensar no comentário de Murilo e na forma como ele a olhara. Contudo, suas reflexões foram interrompidas quando seu celular vibrou com uma nova mensagem. Era Rafael, convidando-a para um encontro. "Gostaria de jantar comigo esta noite?" lia-se na mensagem. O coração de Clara acelerou e ela digitou sua resposta com dedos trêmulos: "Sim, eu adoraria." Para o encontro, Clara escolheu usar o vestido que Murilo lhe dera para a festa. O vestido era elegante e a fazia sentir-se confiante. Ao se preparar, ela refletia sobre os eventos recentes, maravilhando-se com a maneira como pequenos gestos podiam mudar tanto em sua vida. Rafael escolheu um restaurante sofisticado,
conhecido por sua atmosfera tranquila e comida excelente. Quando Clara chegou, ele já estava lá, aguardando-a com um sorriso caloroso. Ele se levantou assim que a viu, claramente impressionado. "Você está deslumbrante esta noite", sinalizou Rafael enquanto a conduzia até a mesa. A noite se desenrolou com uma facilidade surpreendente. Entre pratos delicados e vinhos finos, eles conversaram sobre muitos tópicos, desde suas famílias até seus hobbies e aspirações. Rafael era atencioso e fazia Clara se sentir vista e ouvida, mesmo em seu silêncio. Conforme o jantar avançava, Clara encontrava-se cada vez mais envolvida pela personalidade de Rafael e por sua capacidade de fazê-la rir sem palavras. E, enquanto a lua brilhava lá fora, Clara permitiu-se desfrutar plenamente do momento, pensando que, talvez, a vida estivesse começando a mostrar-lhe um novo caminho, cheio de possibilidades inesperadas. Durante o jantar elegante, o ambiente era aconchegante e a conversa fluía suavemente entre Clara e Rafael. Ela estava começando a se sentir realmente confortável, apreciando a comida saborosa e a companhia agradável. No entanto, o tom da noite mudou abruptamente quando Rafael, com uma expressão séria, retirou um pendrive do bolso do paletó. "Clara, eu realmente gosto de você e confio em você", ele começou, segurando o pendrive entre eles. "Murilo tem usado estratégias desleais para competir comigo no mercado e preciso da sua ajuda." Clara o encarou confusa e um pouco assustada com a direção que a conversa estava tomando. "Coloque este pendrive no computador dele. Ele vai copiar automaticamente todos os projetos que ele injustamente tomou de mim", explicou Rafael. Clara ficou paralisada, segurando o pendrive que de repente parecia pesar 1 tonelada. Isso parece errado", ela conseguiu dizer, sua voz quase um sussurro. "Eu sei que é pedir muito", Rafael admitiu, seu rosto contorcendo-se em uma expressão de conflito. "E eu entendo se você precisar de tempo para pensar." Aquela noite, Clara não dormiu. Seu coração estava pesado com a decisão que precisava tomar. Ela respeitava Murilo, que sempre fora gentil e justo com ela, mas também começara a desenvolver um sentimento especial por Rafael, que agora mostrava um lado muito diferente de si. No dia seguinte, Clara foi ao trabalho com a mente confusa, carregando o pendrive em sua bolsa. Ela não sabia como resolver o conflito entre sua lealdade a Murilo e os sentimentos que tinha por Rafael. Quando chegou a hora de limpar o escritório de Murilo, ela se encontrou sozinha com o computador dele. Sem pensar direito nas consequências, movida por um impulso que nem ela mesma compreendia, Clara inseriu o pendrive no computador. A mensagem "concluído" piscou na tela antes de ela retirar rapidamente o dispositivo. Clara agora detinha informações que poderiam decidir o destino de 2 grandes empresas. Ela guardou o pendrive, sentindo um peso enorme sobre seus ombros. Uma semana depois, enquanto Murilo estava em uma reunião, Susan irrompeu na sala, visivelmente agitada e gritando que a empresa tinha sido roubada. Murilo levantou-se abruptamente e seguiu Susan até a sala de monitoramento, onde uma gravação mostrava Clara inserindo o pendrive no computador. Susan gritava ao lado de Murilo: "Ela deve ser demitida, não presa!" enquanto apontava furiosamente para a tela. Murilo, no entanto, permanecia quieto, seu rosto uma máscara de pensamento profundo. Apesar das acusações de Susan, ele parecia estar tentando entender as razões por trás das ações de Clara, em vez de reagir impulsivamente. Murilo encarou Clara com uma mistura de tristeza e desapontamento após a revelação do vídeo em que ela colocava o pendrive em seu computador. "Você está demitida", disse ele, sua voz contida e fria. Clara, sem expressar emoção alguma, pegou suas coisas e deixou a empresa silenciosamente. Murilo, por sua vez, parecia carregar o peso do mundo em seus ombros, sua expressão uma máscara de reflexão e dor. Susan, ao observar a cena, mal podia esconder um leve sorriso de satisfação. "É melhor assim", disse ela a Murilo, fingindo oferecer algum consolo.
Murilo apenas acenou com a cabeça, pedindo para ficar sozinho. Susan respeitou seu pedido e saiu da sala, sua postura relaxando assim que estava fora de vista. Ela entrou em seu carro e dirigiu até uma outra empresa, a de Rafael. Ao chegar, entrou diretamente na sala dele e o recebeu com um beijo, um gesto íntimo que contrastava drasticamente com a formalidade de sua postura na empresa de Murilo. Deu tudo certo, ela anunciou triunfante. Rafael, sentado atrás de sua mesa, sorriu enquanto segurava o pendrive que Clara lhe entregara. Perfeito, ele disse, admirando o dispositivo como se fosse um troféu. Agora temos tudo o que precisamos para levar nossa empresa ao próximo nível. Susan e Rafael não eram apenas parceiros em crime. Eles eram amantes, cúmplices em um jogo de manipulação e ganância. Desde o início, Susan soube que poderia usar sua posição como amante de Murilo para beneficiar seus planos com Rafael. Ela tinha acesso a informações valiosas e sabia que, com os projetos de Murilo em mãos, eles poderiam ganhar muito dinheiro. A ideia de usar Clara como bode expiatório surgiu quando Susan descobriu que Rafael sabia falar Libras. Percebendo que Clara poderia ser facilmente manipulada através de seu isolamento e desejo de conexão, Susan arquitetou um plano para que Rafael a seduzisse e a convencesse a executar a parte mais arriscada de seu plano. Clara, fazendo todo o serviço, tiraria qualquer suspeita de outras pessoas na empresa e, assim, não haveria uma investigação. Eles se sentaram juntos, brindando ao sucesso de seu ardiloso plano. Rafael comentou. Ela nem hesitou. Pensou que estava fazendo um novo amigo, alguém que a entendesse. Susan riu, um som frio e calculista. As pessoas são tão previsíveis, especialmente quando estão sozinhas. Clara estava desesperada por algum tipo de conexão. Foi fácil demais. O escritório de Murilo exalava uma tensão palpável enquanto Rafael entrava, seguro de si, carregando em mãos o que acreditava ser a chave para dobrar Murilo a seus desejos. Susan acompanhava a cena com uma fachada de lealdade, seu rosto mascarando a traição que pulsava em seu coração. A reunião havia sido marcada por Rafael, que agora, na posse de documentos cruciais da empresa de Murilo, sentia-se no controle da situação. Sentando-se frente a frente com Murilo na sala de reunião, Rafael não perdeu tempo e foi direto ao ponto. Murilo, tenho uma proposta para você, começou Rafael com um sorriso confiante. Estou disposto a não usar os projetos que tenho em mãos em troca de metade da sua empresa. Assim você evita o risco de falência e nós dois saímos ganhando. Murilo olhou para Rafael, seus olhos brilhando não com medo, mas com uma faísca de desafio. Surpreendendo Rafael e Susan, ele sorriu. E eu te dou duas opções. Ou você sai daqui agora ou eu chamo a polícia. Rafael, confuso e irritado, achou que Murilo não havia compreendido o risco que sua empresa corria. Você não entende, Murilo. Estou com o controle aqui, insistiu Rafael, seu tom tornando-se mais insistente. Foi então que a porta se abriu e Clara entrou na sala. Com passos firmes, ela se aproximou de Murilo e entregou-lhe um pendrive. Murilo pegou o pendrive e, sem tirar os olhos de Rafael, começou a falar. Clara, depois de colocar o pendrive, me procurou e contou toda a verdade. Eu agradeci a ela por não ter entregado o pendrive verdadeiro para você. A revelação deixou Rafael atordoado, mas Murilo continuou. Foi então que suspeitei que você tinha ido diretamente até Clara, o que era um sinal claro de que alguém de dentro tinha indicado ela como seu alvo. Mas quem? Murilo então revelou a última peça do quebra-cabeça. Então eu peguei outro pendrive, com planos falhos e sem valor da empresa, e dei para Clara entregar a você. Assim, eu teria tempo para investigar quem da minha empresa estava me traindo. Nesse momento, todos os olhos se voltaram para Susan, que estava visivelmente desconfortável, suando frio sob o escrutínio de Murilo e a revelação de sua traição iminente. A sala de reuniões estava carregada de tensão, enquanto Murilo, com uma calma dominante, continuava a revelar os eventos que haviam culminado naquele confronto decisivo. Clara estava ao seu lado, sua presença silenciosa,
mas sua importância naquele enredo era imensa. Murilo olhou diretamente para Susan, cujo rosto demonstrava um misto de choque e desespero, enquanto começava a desfiar os últimos eventos. Eu pensei em contratar um detetive, fazer uma reunião ou qualquer coisa ao meu alcance para descobrir quem estava me traindo, ele disse pausadamente. Mas, felizmente, não precisei ir tão longe. Clara guardava um segredo de todos nós. Ela é apenas muda, não surda. Susan engoliu em seco, a realidade das suas ações imprudentes começando a afundar. Murilo continuou. Felizmente para mim, e infelizmente para você, não sabia disso e passou a falar com um tal de Rafael várias vezes ao telefone na frente de Clara, achando que ela não escutava. A tentativa de Susan de se justificar foi fraca e ineficaz. Ela tropeçou nas palavras, tentando formular uma explicação que pudesse de alguma forma mitigar sua traição. Murilo, eu estava apenas tentando salvar sua pele, aumentar seus ganhos? Não importa, interrompeu Murilo severamente. Você está demitida e nosso namoro acabou. Rafael, que até então tinha permanecido em um silêncio derrotado, levantou-se para sair. Antes de deixar a sala, ele lançou um último olhar para Murilo e Clara. Fiz tudo isso porque minha empresa está passando por dificuldades financeiras, ele confessou, um traço de desespero em sua voz. Mas vejo agora que errei terrivelmente. Murilo apenas acenou com a cabeça, indiferente às justificativas de Rafael. A porta se fechou atrás dele, deixando um silêncio pesado na sala. Susan, agora completamente isolada e desesperada, correu para fora do prédio atrás de Rafael, esperando talvez uma última chance ou um refúgio em seu cúmplice de conspirações. Ela o alcançou justo quando ele estava entrando em seu carro. Rafael, por favor, me leve com você, ela implorou, a voz embargada pelas lágrimas. Rafael, com uma expressão fria e decisiva, apenas sacudiu a cabeça. O que tivemos acabou, Susan. Não me procure mais. Com essas palavras, ele fechou a porta do carro e deu partida, deixando Susan sozinha na calçada. Susan assistiu ao carro desaparecer no horizonte, suas lágrimas agora correndo livremente pelo rosto. Ela havia perdido tudo em questão de horas. Seu emprego, seu relacionamento e qualquer resquício de confiança que alguém na empresa poderia ter tido nela. Enquanto isso, dentro da empresa, Clara e Murilo ainda estavam na sala de reuniões, o peso das revelações e decisões pairando entre eles. Murilo virou-se para Clara, um leve sorriso de gratidão surgindo em seu rosto. Obrigado, Clara, por sua honestidade e coragem. Não sei o que teria feito sem sua ajuda. Clara, embora não pudesse responder verbalmente, comunicou com seu olhar uma mistura de alívio e satisfação por ter feito a coisa certa. A partir desse dia, a empresa tomaria um novo rumo, livre das traições que quase haviam destruído tudo. E Clara, em meio à tempestade, emergia não apenas como uma funcionária leal, mas como uma figura central na recuperação da integridade da empresa. À medida que o tempo passava, a relação entre Murilo e Clara evoluía de maneiras que ambos nunca haviam imaginado. Desde a revelação e demissão de Susan, um novo capítulo começou para ambos, marcado por um crescente entendimento e respeito mútuo. Murilo, sempre interessado em se conectar mais profundamente com Clara, dedicou-se a aprender Libras, mesmo sabendo que ela escutava. Este esforço comum não demorou a florescer em um relacionamento amoroso. Com o apoio inabalável de Murilo, Clara tomou decisões importantes para seu futuro. Ela deixou seu emprego na empresa de Murilo e matriculou-se na faculdade de Direito, motivada por um sonho antigo de se tornar advogada. Murilo, por sua vez, encorajava e custeava seus estudos e sonhos, sempre ao lado dela, celebrando cada pequeno sucesso. Um dia, durante uma conversa tranquila, Murilo abordou um tema delicado, a possibilidade de Clara recuperar sua voz. Há tratamentos psicológicos que podem ajudar Clara,
Se você quiser, posso procurar o melhor especialista no assunto, ele sugeriu, cauteloso para não pressioná-la. Clara, que há muito tempo havia aceitado sua condição de mudez como uma parte permanente de sua vida, hesitou inicialmente. No entanto, movida pelo incentivo e amor de Murilo, ela decidiu dar uma chance ao tratamento. O especialista contratado era um renomado psicólogo que tinha experiência com casos de trauma profundo. Não será fácil, Clara, mas já vi recuperações milagrosas. Havia uma mulher que perdeu o movimento das pernas devido ao trauma de ver o pai morrer em um acidente. Mas ela voltou a andar após um tratamento intensivo, explicou o especialista, oferecendo uma faísca de esperança. Com o passar dos 2 anos seguintes, Clara trabalhou arduamente em suas sessões de terapia, enquanto também se dedicava aos estudos de direito. Murilo estava sempre lá, um parceiro constante em cada passo de sua jornada. O dia do casamento finalmente chegou, e a igreja estava repleta de amigos e familiares, incluindo Elizabeth e Andréia. Clara, vestida em um elegante vestido de noiva, caminhou pelo corredor até o altar, onde Murilo a esperava ansiosamente. Os olhos dos convidados estavam fixos na noiva. Murilo, visivelmente emocionado, fez seus votos com uma voz firme, expressando seu amor e admiração por Clara. Então chegou o momento dos votos de Clara. Havia uma expectativa palpável no ar. Uma pausa coletiva enquanto todos esperavam ela se comunicar através de sinais. No entanto, Clara fez diferente. Com uma voz clara, embora suave, ela falou: "Eu te amo, Murilo." O silêncio inicial foi quebrado por um coro de suspiros e lágrimas de alegria dos presentes. Murilo, superado pela emoção, deixou as lágrimas rolarem livremente ao ouvir a voz de Clara pela primeira vez.